Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez, pastor Jaldemir. Sou pastor da igreja Ministério Vida Plena aqui na cidade de Anapu, no Pará. Bom, ontem eu compartilhei um vídeo e uma pessoa que sempre às vezes nos visita aqui também na igreja fez uma pergunta interessante. Essa pessoa, a irmã Elza, perguntou se o que está acontecendo, se o que está havendo no mundo nesses dias, se é castigo de Deus. Bom, o que eu posso dizer e o que eu posso compartilhar com vocês nesse momento, em resposta à irmã Elza, é que Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na destruição de pessoas, de seres humanos. A Bíblia não chega a afirmar apenas que Deus tem amor. Ela literalmente diz que Deus é amor. E a Bíblia é a palavra de Deus, é o sopro de Deus para nós. Então quero poder deixar aqui algo para que não apenas a irmã Elza, mas todos quanto possam assistir esse vídeo, possam também crer nesse Deus maravilhoso e amoroso que é o nosso Deus Criador. A morte ela é inimiga de Deus. Deus, ele é inimigo da morte. Ele não tem prazer. A morte é o inimigo que será o último inimigo a ser colocado debaixo dos nossos pés. O último inimigo será colocado debaixo dos pés de Cristo Jesus. A morte ela já foi aniquilada, neutralizada. Mas enquanto nós estivermos aqui deste lado da vida, nós haveremos de passar pelo processo da morte. Mas o que vemos no mundo não é um castigo de Deus para destruir os homens. Bom, a palavra de Deus nos diz no Salmo 116, no verso 15, que Deus ele vê a morte dos justos como preciosa. Ou seja, é preciosa aos olhos do Senhor, à vista do Senhor, a morte do justo. Ou seja, Deus ele se alegra muito mais em trazer para si o justo do que ele jamais e nunca terá prazer na morte de alguém que não o conhece como Senhor, que não conhece o seu amor. O que muitas das vezes é apresentado é um Deus inteiramente vingativo, porque a Bíblia vai dizer, e o próprio Deus na palavra vai dizer, dê lugar à vingança, ou seja, deixe que a vingança fique a cargo de Deus, porque Ele sabe dar a todos aquilo que é de fato justo. Nisso as pessoas acabam afirmando que Deus é esse ser vingativo, é o Criador que cria e se decepciona com a criação e então Ele vem para destruir. Isso não é verdade. Deus é gracioso, é amoroso, bondoso, tardio em iraça e sempre pronto a perdoar. Essas são palavras do próprio Moisés, E está na palavra de Deus isso. A palavra também vai nos dizer em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que Deus não tem prazer na morte do perverso. O que Ele realmente deseja é que o perverso se converta ao Senhor. Ou seja, ele mude de pensamento, ele veja que Deus não é contra ele, mas é por ele. Deus não é contra o pecador, Deus é a favor, Ele é pelo pecador, Ele está do nosso lado agora. E o propósito de Deus é perdoar os pecadores, Ele não tem prazer na morte, Deus não está trazendo juízo sobre a terra. Não, ainda não, Eu quero deixar isso aqui bem claro, ainda não. Porque Deus é extremamente justo, Ele é extremamente fiel e verdadeiro. Então eu quero deixar essa palavra desde já ao seu coração. O homem ele é pecador. Ele é pecador por natureza, porque quando Adão peca lá no Éden, todos nós pecamos em Adão. Quando as pessoas nascem, nós temos a concepção de que a pessoa nasce inocente, porque não sabe por que está aqui, não sabe por que veio ao mundo. Mas o fato é que ela já nasce sob a sentença do pecado, porque nós nascemos de Adão, nós procedemos de Adão.
então nós temos nas nossas veias o sangue do pecado por causa de Adão. Então o homem peca porque é pecador. E ele não é pecador porque peca, mas porque Adão pecou e todos pecaram. Todos ficaram destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o que eu quero poder deixar nessa resposta a todas as pessoas, a todos os que podem agora estar me acompanhando, assistindo, é isso. Que Deus, na verdade, Ele é o Salvador dos pecadores. Ele é justo e justificador dos que creem. Porque o propósito de Deus não é destruir ninguém, mas de que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Quando nós lemos a palavra do Senhor, aqui no Romanos 3, no verso de número 21 ao 26, há algo especial para compartilhar com você. E nós vamos ver o que a palavra de fato diz, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A palavra está falando exatamente de Cristo Jesus, pois no Monte da Transfiguração, ali aparecem diante de Pedro, Tiago e João, e claro, a Jesus aparece Moisés e Elias. Moisés na figura e representa a lei. Elias representa o legislador, um dos maiores profetas de Israel, e ele representa ali, naquele momento, o ministério profético. Então, a lei foi testemunhada, a lei e a justiça de Deus, né, em Cristo Jesus, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aí é o texto que eu citei, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, Deus, Ele mesmo, ser justo e justificador dos que têm fé em Jesus. Deus, Ele é o destruidor, Ele é o que está trazendo juízo no mundo nos nossos dias, enquanto nós estamos vivendo esses dias em que a sociedade está em pânico por causa dessa pandemia do coronavírus. Não, Deus não está trazendo juízo, Deus não está provocando esse tipo de coisa. Deus não tem prazer. O coração de Deus, Ele sente compaixão, Ele sente misericórdia das pessoas. E Deus mesmo proveu para nós uma salvação eterna, o perdão eterno, a vida eterna, mas também nos proveu livramento aqui, proteção enquanto estivermos na terra, porque o tempo estabelecido de Deus para a terra tem que se cumprir. Então, há provisão e proteção, sim, para os que estão debaixo da justiça de Cristo mediante a fé, mas acima de tudo, a maior e mais gloriosa promessa é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, mais uma vez eu digo, não, Deus não está trazendo juízo sobre o mundo, Deus não está trazendo juízo sobre o Brasil ou sobre as nações, certo? A ira de Deus, ela foi derramada em Jesus Cristo lá no Calvário. Cristo recebeu o castigo que pertencia a todo pecador. Por isso, Ele, Jesus, é o Salvador de todos os que nele creem. Quando nós lemos Colossenses 2, do verso 13, a palavra nos assegura que nós estávamos mortos em nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne, né? Mas Cristo Jesus, Deus o Pai, nos vivificou em Cristo Jesus,
perdoando todos os nossos pecados. E aí vai nos assegurar que Jesus Cristo, ele lá na cruz, ele recebe todo o castigo por nós, né? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que consistia em ordenanças no qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, por sua morte na cruz do Calvário, no lugar dos pecadores, ele tira todo o poder e a autoridade. Ele tira todo o direito que Satanás tinha de nos destruir, de nos condenar ou de trazer a juízo os nossos pecados, porque é Cristo que está sendo julgado pelos nossos pecados, em nosso lugar. Então Cristo Jesus tira o poder do maligno e despoja a Satanás. Ele tira de Satanás as armas que ele tinha contra nós, que na verdade é a lei. Então, Deus, ele é salvador dos pecadores. Ele não é destruidor. Ele não está se vingando dos pecadores. Ele puniu todos os pecados dos pecadores, mas ele fez isso no corpo de Jesus Cristo, o seu Filho. Então, não, Deus não está julgando o mundo. Não é ele que está julgando o mundo, certo? E eu quero poder deixar isso muito claro nessa palavra ao seu coração. O que é que Deus faz, então, para que possamos ter essa segurança, essa confiança de que não é Deus quem está trazendo juízo ao mundo? Bom, quando lemos a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a Bíblia vai nos assegurar. E assim também, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, ok? Eis que se fizeram novas. Tudo provém de Deus que nos reconciliou, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, que nos deu o ministério da reconciliação, isto é, que Deus estava em Cristo lá no Calvário, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, porque ele estava imputando sobre Cristo Jesus e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, ele o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus está nos justificando pela obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso que ele está fazendo. Então, Deus não está julgando, Deus não está trazendo juízo ou castigo sobre o mundo. Bom, então Deus deixa impunes os pecados dos homens, Deus não pune mais pecado. Deus já puniu os pecados dos homens, mas ele fez isso no corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. É por isso que Deus não está julgando o mundo. Haverá um tempo, haverá um momento, e eu não vou poder entrar nessa mensagem sobre esse tempo do juízo de Deus, mas prometo que em outro momento eu vou falar sobre isso. Mas não é Deus, Deus não está fazendo isso, Deus não está trazendo esse tipo de coisa. Isso tudo é em função do próprio pecado e da maldade do coração do homem, que todas essas coisas ruins que nós estamos vendo nos nossos dias estão acontecendo. São consequências da ganância, são consequências do pecado, do erro do homem. E então o mundo inteiro passa por isso. Mas nós temos a misericórdia e a bondade de Deus, porque ele livra a igreja da ira que há de vir, ele livra a igreja da ira vindoura. Quando nós lemos Romanos, capítulo 5, verso 8, falando do amor de Deus por nós, há algo maravilhoso aqui. Romanos
5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que Deus está fazendo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira que há de vir, que há de se manifestar. Haverá um tempo em que Deus vai liberar sua ira sobre a terra. Haverá um tempo em que o Cordeiro vai liberar sua ira sobre a terra, mas ainda não é agora. O Cordeiro suportou o castigo por nós. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então não é Deus que está trazendo juízo, mas é Ele que nos salva, Ele que nos protege nesse momento de calamidade, nesse momento de perigo iminente. Quem nos salva, quem nos livra é o próprio Deus. Veja o que a palavra diz para nós, porque, verso 10, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, ou seja, uma vida por outras vidas. Seremos salvos pela sua vida. A vida dele foi entregue pela minha e pela sua. Então nós somos salvos, somos libertados desse poder que tem regido o planeta, trazido mal e trazido todo tipo de destruição. Poderemos ser afetados em muitos momentos da nossa vida? Sim. Mas nós temos a segurança e a esperança da vida eterna. Amém? Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração, que o Senhor é aquele que livra a igreja, é aquele que guarda a igreja. Não, Deus não está punindo o mundo. Não em nosso tempo. Quando você lê a Bíblia em Isaías 54, versículo 8, 9 e 10, Isaías 54 traz uma mensagem extremamente gloriosa, poderosa, que nos dá alegria e segurança no amor de Deus, porque Isaías 54 vem logo após Isaías 53, que fala do sacrifício de Cristo Jesus como propiciação pelos nossos pecados, né? Ele recebe o juízo e o castigo em nosso lugar. Então eu quero deixar essa resposta. Verso 8 do capítulo 54 de Isaías diz: no ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, ou seja, nem te reprovaria. Certo? E o verso de número 10 diz: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia, a minha graça não se apartará de ti, e a aliança da minha shalom, a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então não é Deus que está trazendo esse mal no mundo. Essa é uma ação de Satanás, ele é o responsável, ele é o agente de destruição, de catástrofes, pestes, destruição no mundo, por causa do pecado. O pecado tem suas consequências. O que precisa ficar muito claro é que Jesus Cristo é a solução de Deus, ele é o Salvador, ele é o protetor, ele é o escape e ele é o que perdoa os pecados dos homens. E somente em Jesus Cristo estaremos seguros. Não apenas de situações como pestes, pragas, terremotos e esse tipo de destruição que se vê em nosso tempo, desde anos atrás, se vem sempre acontecendo isso em várias partes do mundo. Nós temos a maior promessa que alguém pode ter, a promessa da vida eterna. É por isso que nos alegra o coração estar em Cristo Jesus. Porque a palavra diz que, portanto, já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois posso afirmar-lhes que nunca estaremos mais vivos, filhos de Deus, do que quando os nossos corpos tombarem aqui. Pois quando esse nosso corpo, esse tabernáculo se desfizer, nós estaremos
na presença do Senhor, nós estaremos na eternidade e estaremos mais vivos do que nunca. Isso e essa é a nossa alegria e a nossa confiança, porque Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus pela obra redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz, em João 14, verso 30, Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem sobre mim, ele não tem nenhum direito sobre mim, ou seja, o direito que o diabo tem de trazer catástrofes, destruição e todo tipo de coisas ruins que nós podemos e reconhecemos que são reais e que existem, está no fato de que o homem é pecador e que está separado de Deus. Enquanto o homem permanece distante de Deus, enquanto o homem permanece sem aliança com o Criador, o seu Salvador, ele está sujeito a todas as condições a que o diabo quiser trazer sobre o mundo. Não é Deus que está trazendo nenhum tipo de mal, mas o diabo. Porque Deus proveu um meio, uma salvação, Deus proveu um escape, Deus proveu uma saída, Deus proveu a vida eterna, mas tem sido rejeitada pelos homens, porque tem amado mais as trevas do que a luz. Vivemos dias em que, e isso não é só de agora, é desde sempre, desde os primeiros escritos da Bíblia que nós temos, em muitos momentos os homens preferiram muito mais as trevas do que a luz. Isso não é de agora. Isso não é os nossos dias, não, isso é desde sempre. Toda a Bíblia registra isso. Há muitos que creram e foram salvos, outros que não creram e padeceram, porque deixaram e abriram mão da salvação de Deus. Deus não está destruindo nada nem ninguém. Não tem prazer, Deus não tem prazer na morte de nenhuma pessoa. Seja ela uma pessoa boa ou uma pessoa justa em Cristo Jesus, seja ela uma pessoa ímpia, Deus não tem prazer em sua morte. Então, o acesso e o poder que o diabo tem sobre o mundo é por causa do pecado. Enquanto o homem mantém-se distante de Deus, separado de Deus, o diabo tem sobre ele a autoridade para fazer esse tipo de coisa que nós vemos. Então, não, Deus não está trazendo castigo ao mundo. Em Jesus, e somente em Jesus, está o escape, a salvação, a solução, o perdão dos pecados, a vida eterna, por sua obra realizada na cruz do Calvário por nós e em nosso favor. João 5,24 diz: pois quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou não entra em condenação, não está em condenação, mas passou da morte para a vida. João 3,16, é bastante conhecido esse texto no meio cristão e é muito falado a respeito. Mas eu quero ir além de João 3,16 e ler os versículos que vêm a seguir. Pois a palavra nos assegura que, porque Deus amou ao mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu amado Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, porquanto Deus não enviou o seu Filho ao mundo, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não, mas para que esse mundo fosse salvo por meio dele, por ele, pelo Filho de Deus. Amém? 18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Alguém pode pensar, tá vendo? É por isso que eu não concordo com Deus. Se não crê, está condenado. Quer dizer que se eu não crer, ele vai me mandar para o inferno. Não, você já nasce com a passagem para o inferno. Todo homem é pecador. Se alguma pessoa tivesse a condição de ter nascido e nunca ter cometido nenhum pecado, nenhum erro, nenhum pensamento mal, ainda assim iria para o inferno. Porque nós somos pecadores, porque Adão pecou. Essa é a condição do homem. Está separado de Deus desde o seu nascimento. E ele precisa da salvação que Deus projetou para nós na cruz e proveu para nós ali no Calvário. O nome da salvação é Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o nosso escape, Ele é a nossa redenção eterna. Você e eu precisamos de
Cristo Jesus, porque Ele é a salvação de Deus. Assim como lá no juízo que Deus trouxe sobre o mundo nos dias de Noé, a arca era o meio para a salvação. E Noé, a Bíblia diz que Noé era o homem que era pregador da justiça. E que justiça Noé pregava? A Bíblia diz que ele era o pregador da justiça que vem pela fé, ou seja, ele pregava para que as pessoas crescem que haveria juízo, mas que todos aqueles que confiassem no amor e misericórdia e entrassem na arca seriam salvos. Ah, isso é mentira, papo furado, Noé, você está doido. Deixaram de crer e foram condenados por causa disso. Então aqui a Bíblia está dizendo, quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Por quê? Porque essa é a condição natural do homem, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o verso 19 vai dizer o seguinte, o julgamento é este, muito bem explicado isso aqui pelo Espírito Santo, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus não está condenando o mundo, não está trazendo juízo sobre o mundo. E eu sei que muitos trazem essa mensagem. É Deus que está fazendo, está vendo? Deus agora está trazendo juízo. Não, não está. Quando você lê Lucas capítulo número 4, verso 17 ao 20, você vai ver algo maravilhoso, porque Jesus é a expressão exata de Deus, o Criador. Você quer ver Deus? Estude sobre Jesus, porque Jesus Cristo é o Deus encarnado. Então, no capítulo 4 de Lucas, verso 17 em diante, a Bíblia nos assegura categoricamente o seguinte. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, ou seja, trazer boas notícias aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E apregoar o ano aceitável do Senhor. 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E todos da sinagoga tinham os olhos ali fixos nele. Por que Jesus fechou? Porque a parte B do versículo diz, e fala a respeito do ano da vingança do nosso Deus. Mas Jesus falou do ano da vingança? Não. Sabe por quê? Porque ele não veio para trazer vingança, ele veio para salvar. Então eu quero deixar essa palavra para você, querido, que agora está me assistindo, que nada disso, coronavírus e tantas outras pragas, pestes e catástrofes que têm acontecido no mundo não é uma ação de Deus, é uma ação do próprio diabo, porque ele tem uma regência sobre a terra. Ah, Satanás, mas isso vai acabar, porque vai chegar o momento que o Senhor vai esmagar a cabeça da serpente. Mas isso é uma outra mensagem. O que eu quero deixar ao seu coração é que Jesus Cristo é a única solução de Deus, a única salvação, escape, pois só Ele nos dá a vida eterna, porque enquanto estivermos aqui deste lado da vida, estamos sujeitos a muitas coisas, mas uma segurança nós temos. O Senhor é aquele também que nos guarda, por causa do sacrifício de Jesus. Então, eu deixo essa palavra ao seu coração. Jesus é a salvação e a solução para as nossas vidas, para a minha e para a sua. Procure conhecer Jesus, o Salvador. Ele ama você. Deus te abençoe. Mais uma vez, Deus guarde e proteja nossas casas e famílias. Deus abençoe a nossa cidade. Deus abençoe Anapu. Deus abençoe o Pará. Deus, nosso Pai, abençoe o Brasil e as nações. Deus abençoe, queridos. Até um outro momento, um outro vídeo. Shalom, shalom.